Evangelho relatado por Marcos, capítulo 16. Posso? Glória a Deus. Evangelho relatado por Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus Cristo vai dizer para os discípulos dele: tem discípulos de Jesus aí? Glória a Deus. Ele vai dizer assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Olha para o irmão aí que está próximo e declare para ele: ide. Isso, olha para ele: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus vivo, santo, 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 santo e fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da Tua poderosa palavra, pois a Tua palavra é a mesma ontem, hoje e será eternamente. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha operar todas essas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pois a Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tira do nosso meio, Pai, todo o trabalhar do inimigo que impede da Tua palavra de ser pregada, da Tua palavra de ser ouvida, da Tua palavra de ser vivida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, Pai, uma só fé: que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra. Que o Senhor venha governar os nossos corações através da Tua poderosa palavra, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar. Qual é esse evangelho que Jesus Cristo está dando ordem para todos os seus discípulos pregarem? Do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Jesus Cristo ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando João ele começou a pregar, no Evangelho relatado por João, capítulo 1, versículo 29, vai declarar que quando ele viu Jesus Cristo, ele vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Em Gênesis, Deus ele fez uma promessa para Abraão, que toda a família seria abençoada através do seu descendente. Por isso que João Batista, ele está declarando, quando ele vê Jesus: esse é o Cordeiro, esse é o Filho de Deus, esse é o Filho de Deus.
Esse é o Filho de Deus. E esse é o evangelho que devemos pregar. Isaías 53 vai dizer que Jesus, ele seria rejeitado. Ele seria rejeitado. E assim, infelizmente, ele é até nos tempos de hoje. As pessoas, elas fazem isso sem conhecer o evangelho, sem conhecer Cristo. Às vezes elas pensam que está agradando a Deus, mas não está. Está fazendo ali, profecias que vêm se cumprindo na vida daquelas pessoas, dessas pessoas, da mesma maneira que a profecia se cumpriu na vida daquelas pessoas, que eles vendo Cristo, eles rejeitaram. E assim todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus estão rejeitando o próprio Cristo. Porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. E o Verbo, ele é o quê? Ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra. E muitas pessoas têm rejeitado, meu irmão, o sacrifício que ele fez. O sacrifício que ele fez. Muitas pessoas, elas não dão o valor para esse sacrifício. Você vê que quando o João, ele começa a pregar no evangelho relatado por Mateus, capítulo 3, vamos aqui no evangelho relatado por João, Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3. Acharam? Mateus capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, primeiro passo que devemos fazer para pregar o evangelho é falar do amor de Cristo, que Deus amou o mundo de tal maneira, falar do sacrifício que já foi feito, e logo em seguida você declarar: arrependei-vos, arrependei-vos, pois ele já fez o sacrifício. Entrega a sua vida para ele e se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende. E você vê que em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus Cristo, ele vai dizer assim, vamos até ler Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Olha o que Jesus Cristo está dizendo. Olha, ei, fala para o irmão que está do seu lado, fala isso, porque essa palavra precisa estar no coração dele, para ele permanecer firme até o dia que Jesus Cristo ele voltar ou aparecer para cada um de nós. Assim, hoje eu vim te buscar. Então declare para ele, dizendo assim, pode olhar para ele, ei, faz assim com ele, ei, cutuca ele assim, ei, se você quiser seguir Jesus, nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Agora faz uma pergunta para ele: você quer seguir Jesus? Você vai negar a si mesmo? Então, dê glória a Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, ele vai continuar dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse salvarás. Esse achá-la-á. Ele vai continuar dizendo aqui: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou acaso dano a si mesmo. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Esse é o evangelho que Jesus Cristo, Ele pediu para pregar. Primeiro, falar do amor dele, que Deus amou o mundo de tal maneira. Falar do sacrifício. E logo em seguida, falar do arrependimento. E hoje em dia não é esse evangelho que está sendo pregado. Hoje em dia o evangelho que está sendo pregado não é do sacrifício. Para atrair as pessoas para a igreja, as pessoas têm pregado: vem, que Deus vai te dar um apartamento, vai te dar um carro, que Deus vai te abençoar grandiosamente. Vai te abençoar grandiosamente. E esse não é o evangelho que Jesus Cristo, Ele pediu para a gente pregar. As pessoas não estão vindo buscar Ele por conta do sofrimento, do sacrifício que Ele fez. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Por isso que tem muitas pessoas levando a vida assim, conforme elas querem, não negando a sua vida, porque elas não conheceram o evangelho. Elas não conheceram o evangelho. Por isso que elas creem assim num Jesus de amor, não um Jesus de justiça, que vai cobrar cada um, que vai cobrar cada um. Eu vi um vídeo assim de um pastor, que ele pegou e disse assim: olha, eu agradeço as igrejas que estão aparecendo à volta aqui, que está limpando assim, está tirando a sujeira da nossa igreja, mais ou menos um negócio desse assim. Ele falando assim, as igrejas que estavam abrindo ao redor, que estava tirando os lixos da igreja dele. Olha o que ele falou, meu irmão, olha que absurdo. Eu me coloco como membro também. Isso não se fala para ninguém. Isso não se fala para ninguém. Nós fomos um lixo. Depois que Cristo nos encontrou ali e nos revelou o amor dele, nós passamos por uma reciclagem. É questão de tempo, não é do dia para a noite. E ele estava falando assim, que essas pessoas estavam saindo, né, que essas outras igrejas estavam fazendo favor para ele. Mas eu gostei da postura do outro pastor. O outro pastor falou assim: olha, vem para cá, que Jesus Cristo gosta desses. Ele não gosta de fariseu. Meu irmão, eu não estou aqui para pregar assim, para fazer ninguém ficar assim preso em igreja, não. Eu não estou. Às vezes a preocupação de um pastor é se preocupar: não, você não pode sair, você tem que ficar aqui comigo. Não, meu irmão, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado é quando você sai, para onde que você vai. Minha preocupação é essa. Se você for assim congregar com outros irmãos que defendem um evangelho genuíno, oh meu irmão, é bênção. Mas agora, se você for para o joio, aí eu falo para você, eu sofro, porque é mais uma alma que se perde, é mais uma alma que não se importou com a pregação do evangelho. Quando eu falo lá, através do Espírito Santo, as revelações que Deus dá, de 1 Coríntios capítulo 10, quando Paulo fala assim: fuja da idolatria, fuja da idolatria, ensinando o que é idolatria. Às vezes as pessoas pensam que idolatria é uma imagem. Não, Paulo ele não está falando com pessoas que não eram cristãs, ele está falando com pessoas que eram cristãs.
Na hora que ele fala de idolatria, ele está falando da avareza. Pessoas que adoram o dinheiro, se dedicam mais ali ao seu trabalho do que para Deus. Pessoas assim, ó, idólatras do seu próprio corpo. Seu próprio corpo. Tem tempo para ir para a academia todos os dias, mas não tem tempo para vir para a casa de Deus. Naquele dia eu falo, meu irmão, esse evangelho ele não vai mudar. E olha, eu vou ter dó assim, das pessoas que arrumaram tempo para tudo, mas não se preocuparam com a sua salvação. Sabe, pessoas que ouvem qualquer pregador, não pesquisa para ver se é de Deus ou não. Sabe, olha o que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos. Olha aqui em 1 João capítulo 4. No versículo 1, ele vai dizer assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não dei crédito, mas as pessoas não estão nem aí, meu irmão. Não estão nem aí para o evangelho. Quando fala assim para as pessoas: olha, lê a palavra de Deus, faça que nem a igreja de Bereia, em Atos capítulo 17, versículo 11. Que Paulo pregando, meu irmão. Paulo pregando, eles lá. Deixa eu ver se o que ele está falando é de Deus mesmo. Mas sabe o que as pessoas gostam? É de festa, é de bagunça. É disso que as pessoas gostam. Uma vez eu lembro que me chamaram para me pregar, meu irmão, assim, para os jovens. E os jovens lá na igreja, todo mundo, todo mundo, o pastor Fábio vai pregar. Todo mundo pensou que eu era aquele. Vamos lá, vamos fazer pular essa gente. Quando eu subi, eu até falei assim: olha, se vocês estão pensando que eu sou o tipo do pastor que vai fazer vocês pular da cadeira, vocês estão muito enganados. Eu estou aqui para fazer vocês se arrependerem. E as minhas pregações quase ninguém gosta. Muitos pastores já falaram assim, já falaram para o pastor: chama o pastor Fábio para pregar. E falaram assim: olha como é que está o evangelho. Não. O pastor Fábio, ele prega assim um arrependimento, e as pessoas, elas não estão acostumadas com essas pregações aqui. É prosperidade. É prosperidade. É prosperidade. Então, meu irmão e minha irmã, eu aconselho, a salvação vai ser individual. Assim, aos irmãos que estão nos ouvindo, porque aqui os irmãos da igreja, eles já têm esse costume. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Deus colocou, meus irmãos, na minha vida, porque eu tive que abrir o meu coração para não ser uma pessoa religiosa. E Deus me deu coragem para mim não usar camisa de igreja, mas sim o evangelho do nosso Deus Todo-Poderoso. E a igreja, para estar cheia, não precisa de nenhuma campanha, não precisa de nada, só precisa pregar o evangelho, que é o arrependimento, meus irmãos. É só isso que precisa. Só pregar ele corretamente, fazendo as pessoas se santificar, fazendo as pessoas se santificar, fazendo as pessoas buscar a leitura. Porque a palavra de Deus fala que nós não precisamos do homem. O Espírito Santo ali.
Ele se revela a você. Mas para isso nós estamos numa geração que eu falo assim, ó, precisa de homens que renuncia toda a riqueza que Satanás ele tem para oferecer, porque esse mundo é do maligno. Assim, para falar assim, eu vou pregar o evangelho, que eu venha morrer de fome aqui, porque quem prega o evangelho ele é rejeitado, mas que eu venha pregar para as ovelhas de Deus, para as ovelhas de Deus, porque a palavra de Deus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E você vê que, ó, depois que Jesus Cristo ele fez o sacrifício, você vê que João ele está dizendo que naquele tempo já estava surgindo os anticristos. Você imagina agora, meus irmãos, olha agora como eles estão levando de qualquer jeito, meu irmão. É uma moda dentro da igreja, dancinhas, assim, é uma festa. Você acha que é isso o evangelho? Não é não. Não é. E por que eu estou falando disso? Tem muitas pessoas dentro da igreja que nem é batizadas, nem desceram as águas. Pessoas que estão há 20 anos. Porque esses filhos do diabo, eles não têm amor pelas almas. Eles estão pouco se importando com vocês. Eles estão pouco se importando. Estava descendo o monte, é vergonha. A mulher orando assim lá no monte, e uma live assim, mostrando para ela aqui. Ela orando, que evangelho é esse? Para quê? Estamos aqui na campanha só para segurar as pessoas, por conta do dinheiro, por conta da concupiscência. E as pessoas estão morrendo porque a palavra de Deus não vai mudar. E sabe assim, as pessoas têm a mania, por não conhecer o evangelho, de dizer, sabe o que, meu irmão? Pastor, eles vão prestar conta. Não é só eles não, é quem ouve eles. Ah, mas eu fui inocente. Jesus Cristo disse assim, em Mateus capítulo 24, tanto em Mateus capítulo 24, versículo 4, como em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, por exemplo, a culpa não vai ser só deles. As pessoas permitiram. E por que eu estou falando isso? Olha o que Paulo ele vai dizer aqui em 2 Coríntios, meus irmãos. Que a inocência do povo, a inocência, meus irmãos, eu falo assim, não para de ser inocente. Não devemos ser inocentes, não devemos dar crédito para qualquer um homem, não. Porque Satanás, assim, ele se transfigura um anjo de luz. Porque ele sabe, se você vê ele, você vai falar, para trás, Satanás, sai daqui, eu não vou servir você não. Então ele usa os seus filhos, que amam as coisas desse mundo, que ama as coisas desse mundo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, eu vou ler, meus irmãos. Ele vai dizer assim: pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera, pura a Cristo. Sabe, amando Ele, buscando Ele, vindo aqui para a igreja para adorar, louvar o nosso Deus pelo sacrifício, por ser aceito. Igual ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Paulo, sabe o que é isso, meu irmão? É Deus olhar assim para mim e para você e falar assim: olha, eu te aceito, vem aqui. Isso é graça. Isso é graça. E olha aqui no versículo 4: porque vocês suportam com alegria qualquer
um que chega e anuncia um evangelho diferente. Isso é verdade, meus irmãos. Qualquer um, infelizmente. E eu não quero que seja assim com vocês. Não é qualquer um, não. Não é qualquer um, não. Olha o que Paulo está dizendo: porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Então, igual eu falo, não seja assim dado. Não é qualquer um, não. Defende o evangelho. Quando alguém vier falar para vocês, até mesmo de campanha, aquilo que você já tem aprendido, fala, isso é errado, mostra lá nas escrituras. Eu passei um ensinamento. Quem é que foi lá meditar? E se alguém perguntar para você, então me mostra lá nas escrituras, aonde que reprova isso? Será que você tem anotado para você mostrar? Assim, olha aqui em Hebreus capítulo 3. Vai jogar para Êxodo. Olha o que aconteceu com o povo. Eles murmuraram. Olha em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo ele dizendo, fuja da idolatria. Ele coloca a referência lá dos nossos antepassados. E o Antigo Testamento, ele é feito para isso, para a gente aprender ali com os erros dos outros. Com os erros dos outros. E eu falo assim, devemos ficar atento, porque vai entrar pessoas, até mesmo aqui dentro da igreja, para tentar colocar idolatria. Mas a gente tem que repreender. A gente doa quem doer. Mas você tem que tomar um grande cuidado, que essas pessoas, elas também têm um poder de influenciar. O que o pastor Fábio está falando é mentira. Ele é o pai da mentira. Você vê que eles colocaram as pessoas contra Cristo. Ele colocou as pessoas contra Cristo, colocou as pessoas contra Paulo. Jesus Cristo não fazia milagre, e as pessoas negaram ele, sabe por quê? Por conta da palavra. Porque quem prega a palavra, ele vem discipulando, ele vem ensinando. Mas as pessoas não suportam isso, meu irmão. Quando o pastor fala assim, olha, sai desse funk, sai dessa rodinha, você vai para o inferno. Sai desse meio. Para de fazer a fornicação, casa logo. As pessoas se irritam. E essas pessoas são erradas. As certas é aquela que fica passando a mão. Pastor de Deus, ele não nasceu para passar a mão em ninguém, não. Ele nasceu para pregar o evangelho. Ama Deus sobre todas as coisas. Você acha que Deus não vê que vocês têm tempo para tudo, só não tem tempo para Ele? Tem tempo para o trabalho, agora tempo para adorar Ele, para buscar ali a santidade. Por isso que Deus, ele não é fácil de ser achado. Ele vai falar assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Olha aqui, colocando ele assim em primeiro lugar. É igual ele vai falar que a idolatria também é amar o pai, a mãe, o filho, a filha. Isso é muito forte, meus irmãos. Eu falo assim, as igrejas têm que acordar. Elas estão brincando, matando pessoas. E o diabo está rindo, porque ele conhece a palavra. Mas a gente não pode permitir, meu irmão. Estava conversando com a Cris e falei assim, aqui, meu irmão, olha, aprende isso. Aqui vai ter muito chefe e pouco índio. Aqui vai ter muito chefe e pouco índio. Não é o contrário, não. Tem que ter mais índio e pouco chefe. Aqui não é o mundo.
O mundo você tem que ver assim. Mas a igreja nos ensina que aquele que é chefe, aquele que é um servo de Deus, ele tem que servir mais ainda. É o contrário, as colocações. Aquele que é um pastor, ele tem que servir mais ainda. Ele tem que fazer visita, ele tem que servir, limpar também o chão. Assim, quando eu coloco um líder aqui para cuidar dos obreiros, ele tem que servir mais do que os obreiros. Ele tem que ser, então por isso que eu falo, nós precisamos de mais chefe, pouco índio. Que aqui todo mundo tem que trabalhar. Agora, no mundo não. No mundo precisa mais de índios que trabalham do que de chefe. É ou não é? No reino de Deus é o contrário. No reino de Deus é o contrário. Igual eu disse aqui, ó, vamos voltar aqui, meus irmãos, no Evangelho. Vamos aqui em 2 Timóteo. Capítulo 3. Deixa eu pôr aqui que eu gosto dessa linguagem aqui. Versículo 1 vai dizer assim: lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Nós estamos nesses últimos dias, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres, vamos dizer, do mundo, do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Olha aqui no versículo, capítulo 4. No versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, meus irmãos, olha, falar a verdade para você, eu gosto de viver o Evangelho. E olha aqui o que está escrito aqui em 1 João. Versículo 18, assim, para as pessoas que não creram nesse Evangelho. Capítulo 2, 1 João, versículo 18. Para as pessoas que saem, meu irmão, assim, e vão procurar ali conforme o agrado, aqueles pastores que não falam nada, não, fica aí, está tudo tranquilo. Por isso que eu falo assim, ó, eu
quero viver o Evangelho. E eu sempre vou pregar assim, as pessoas que saem, eu pego essas palavras no versículo 18. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fosse do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Agora eu falo assim para os irmãos: porém sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Eu falo assim, a verdade é a palavra dele. Então, por exemplo, meus irmãos, assim, quando você sai e vai para um lugar que prega a palavra de Deus, você está se mudando. Fala, pastor, eu estou me mudando, eu vou morar lá. Assim, você vai para onde que a palavra de Deus está, assim, que não prega as coisas desse mundo. Assim, meu, é bênção. Mas quando você sai desse evangelho, eu falo, e vai para outro lugar que prega um evangelho diferente, prova que, por exemplo, não é dos nossos. Mas quando você sai e vai para um lugar que prega a mesma, pastor, nós somos uma família, prega a mesma coisa, estamos juntos, é bênção. Mas quando você sai e vai para aqueles que pregam as coisas do mundo, aí prova que você não estava em Cristo. Porque olha o que eu quero falar aqui em João capítulo 3. Vamos aqui em João capítulo 3, meus irmãos. No versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quando eu falo assim, quem nele crê, meu irmão, é crer na palavra. É crer na palavra. Antes ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo tornou carne, e o verbo era Deus. É na palavra. Não adianta falar assim, eu creio em Jesus, mas continuar nas coisas do mundo contra a palavra de Deus, nos desejos desse mundo, contra a palavra de Deus. Porque se você tiver com os desejos nesse mundo, vai te tirar sempre da presença de Deus. Sempre as coisas desse mundo vai vencer. Então por isso que você não pode, você tem que estar na palavra de Deus. A sua amizade mudou, a sua família mudou. E olha aqui no versículo 18: quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Você vê que no Evangelho de João, capítulo 14, né, até no capítulo 15, ele, até no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 31, ele vai dizer para os judeus que estavam crendo, e ele está dizendo novamente nos nossos corações: se vós permanecerdes verdadeiramente na minha palavra, sereis verdadeiramente meu discípulo. Permanecer na minha palavra. Na minha palavra é negar a si mesmo e andar conforme a palavra de Deus. Fala assim, você nunca pode ser imune à palavra de Deus. Não, a palavra de Deus, ela tem que entrar dentro de você. A palavra de Deus tem que entrar dentro de você. No versículo 19:
O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Olha aqui, está falando do mundo, presta bem atenção nisso. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Na hora que fala trevas, ele está falando do mundo. As pessoas amaram mais o mundo do que é ele, do que o sacrifício. E ele veio para nos tirar do mundo, 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 para nos tirar do mundo. Ele veio para nos tirar do mundo. Ele veio para nos tirar do mundo. Por isso que Tiago vai dizer assim, ó, meu irmão. Tiago vai dizer assim, ó: adúlteros e adúlteras, quem ama o mundo constitui inimigo de Deus. E por isso aqui, ó, em 1 João vai dizer assim, ó, 1 João capítulo 2. Ô Erisaldo, pede para ele esperar. Aí quando eu terminar de pregar aqui, aí eu, né, se ele não quiser esperar, né, assim, meu irmão, aí, ó, tá bom? É só terminar aqui, eu já atendo o irmão, tá bom? 1 João capítulo 2. No versículo 15. Olha o que João vai dizer: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Naquele que é deste mundo, nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aqueles que buscam as coisas do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, ó, esse é o Evangelho. Olha aqui como Pedro vai pregar em Atos capítulo 2, estou finalizando. Primeiro, ele mostra o amor de Cristo. Primeiro, ele mostra o amor de Cristo. No versículo 37. Atos capítulo 2. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha o que Pedro vai dizer para eles. Uma multidão. Pedro, ele vai ganhar essa multidão através da verdadeira palavra. Ele vai dizer assim, ó: arrependei. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você vê que Pedro, ele pregou ali, ó, para mais de 3.000 homens ali. Arrependei-vos, arrependei-vos. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho. Você vê que depois Paulo, em Atos capítulo 16, ele vai pregar ali para Lídia o arrependimento. Deus abriu o entendimento dela, ela vai se batizar. Você vê que depois Deus envia Paulo assim na prisão. Muitas das vezes a gente fica numa prisão para salvar uma alma. Paulo vai pregar lá para o carcereiro: arrependei, e ele vai ser batizado.
não só ele, mas a casa dele também. E eu falo assim, meus irmãos, e não é só um batismo na água, não, meu irmão. Se você tem esse batismo só na água e não se arrependeu das coisas desse mundo, você está ainda na ira de Deus. E você tem que se arrepender. Seja amigo de Deus e inimigo do mundo. Não queira ser inimigo de Deus, meu irmão. Não queira levar um dos pequenininhos que dá trabalho para santificar para as coisas do mundo. Ai daquele que fizer um dos meus pequenininhos tropeçar. Quando vier para a igreja, venha sempre querendo a santidade, tendo temor. Se tiver pecado, fique em oculto. Nunca queira que ninguém veja o seu pecado, para que essa pessoa não venha pecar também. Então sempre tenha isso, mas se arrepende. Sem um arrependimento, e desculpa, meu irmão, olha aqui, ó, uma hora Deus vai me levar, uma hora Deus vai te levar. E Ele sabe, Ele é o único que conhece o seu pensamento e o seu coração. Ele é o único. E Ele vai saber naquele dia quem buscou Ele ali por interesse. João capítulo 2, você vê que Jesus Cristo, Ele sondou ali o coração daqueles que estavam procurando Ele. E Ele falou, Ele deixa bem claro, vocês me buscam por conta disso, desses milagres. Tem muitas pessoas que buscam pelas coisas dessa terra e não tem largado ali, sabe, o pecado. Não tem feito a renúncia. Não tem feito a renúncia, meus irmãos. E olha, eu sempre faço uma oração para Deus. Deus, eu quero viver o Teu Evangelho. Eu quero viver o Teu Evangelho. Eu falo assim, meu irmão, e para falar isso para Deus, orar isso, você tem que ter peito, você tem que ter fé. Porque quem vive o Evangelho de Deus mesmo, ele nunca vai agradar as pessoas. Nunca vai ser rejeitado. Mas as pessoas pensam que eu me importo de ser rejeitado. Se um dia a igreja fechar, eu falo assim, meu irmão, às vezes quem está perdendo para Deus está ganhando. O importante é pregar um evangelho sem colocar concupiscência nas pessoas. Então eu falo assim, olha, quem está no erro começa a consertar a sua vida. Não sei quando Jesus Cristo vai voltar, mas Ele pode voltar a qualquer momento para você. E naquele dia não tem desculpa, meu irmão. É renúncia, é ir contra as suas vontades e fazer a vontade de um só. O Evangelho é um só. Só existe um caminho, só existe uma porta. E essa porta é estreita para todos, não é só para mim não, né? E a minha função é só passar isso para os irmãos, né? Então essa é a nossa função. Então, ó, quem não é batizado tem que ser batizado. E quem já é batizado, eu falo assim, ó, se esforça, nega assim as suas vontades, luta contra você mesmo, se afasta daqueles que te levam para o mau caminho. Começa a buscar, começa a ouvir pregações, começa a ouvir louvores, vai se alimentando, começa a orar, para que Deus venha a ter misericórdia, meu irmão. Que as pessoas pensam que Deus é a hora que quer. As pessoas pensam que Deus não rejeita, meu irmão. Jesus Cristo, Ele contou a história de uma casa vazia, que estava limpa, arrumada. Sabe o que Ele fala? Abandonei. Vem os demônios e olha essa casa que Deus tinha limpado. Fala, essa casa está vazia. Essa pessoa não deu valor para a palavra de Deus. Vamos aprisionar ele. As pessoas pensam que Deus não rejeita, rejeita, até nos tempos de hoje. Quantas pessoas estão rejeitadas, meu irmão? Eu falo assim, por ir contra um pastor. Se o pastor for de Deus mesmo, meu irmão, a pessoa pode rodar qualquer igreja. Qualquer igreja se rebelou contra um pastor de Deus eu estou falando, meu irmão. A pessoa pode rodar, meu irmão. Pode rodar. Eu falo assim, as pessoas não sabem o que é amar o próximo. As pessoas não sabem, não. Elas estão um pouco se importando. As pessoas não sabem o que é suportar uns aos outros. As pessoas não sabem.
E elas pensam que Deus não rejeita, mas Deus rejeita. Tem muitas pessoas que estão dentro de igrejas que foram rejeitadas por Deus. Se não se arrepender, que às vezes não se arrepende, meu irmão, não se arrepende do seu ato, do seu pecado. Como eu disse, Deus rejeita. Jesus Cristo deixou isso bem claro, né? Paulo, ele sempre refere lá dos nossos antepassados que não andaram conforme a vontade de Deus. Deus fez uma promessa para todo mundo, e a promessa para todo mundo, e toda a família será abençoada, não aqui na terra, por ser aceito por Deus, meu irmão. Sabe, às vezes, por exemplo, essa palavra pode estar entrando no seu coração, sendo rejeitada, meu irmão, e eu falo assim: é só misericórdia na sua vida, é só misericórdia, é só dó, meu irmão, que eu tenho. A única coisa que eu posso dizer, que Deus, ele fez uma promessa para todos. O mesmo hora que acontece lá no passado, acontece nos tempos de hoje. Você vê que nenhum daqueles que Deus fez uma promessa entrou, só Josué e Caleb. E daqueles de 20 anos para baixo, o restante, Deus, nenhum vai entrar. Não. Saul é um exemplo para os nossos corações, que eu falo assim: ó, a gente tem que andar, meu irmão, assim conforme, tendo temor de Deus. Você tem temor do quê? Fala para mim, você tem medo do quê? Tem medo de um bandido? Mas você não precisa ter medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a sua alma. Você tem que temer é Deus, e as pessoas não temem, meu irmão. Anda de Deus de qualquer maneira. Pensa que um terno assim, uma calça assim, tá mudando assim. Não, uma roupa muda, não é roupa que muda, é caráter, é arrependimento. Tem muitas pessoas que criticam, mas aqui está sujo por dentro, e por fora, igual Jesus Cristo falou, parece um sepulcro. E Deus, ele aceita aquela pessoa que é por dentro que está limpa, não é a roupa. Porque o nosso pecado está com aquilo que a gente vê, não aquilo que a gente não vê. Às vezes a pessoa olhou para uma roupa da outra pessoa, ela está pecado por estar vendo aquela, não olhando por dentro. Não é a roupa, meu irmão, mas aqui dentro. Eu falo, se você está aqui limpo aqui dentro, você também vai estar limpo por fora, né? Então essa é a palavra, meu irmão. Olha, assim, jovens, eu falo para vocês assim, ó, eu oro tanto para Deus fortalecer vocês, meu irmão. Eu falo assim, é só misericórdia, é só misericórdia, meu irmão. O inimigo tem usado vocês tanto. Você vai ver a nova geração, você vê o poder que, por exemplo, assim, esses jovens estão tendo, levando outras pessoas, milhares de pessoas assim, para o inferno, né? Então eu falo assim, eu oro para Deus ter misericórdia da vida dos jovens. E eu não tiro minha filha não, coloco minha filha também, para ter misericórdia, porque é uma geração que vai, cada geração que passa, cada ano que passa, o evangelho vai se perdendo assim, né? Amém? Então toma posse. Quem não é batizado se batiza. Amém? Quem não é batizado se batiza. Quem já é batizado, olha, começa a buscar Deus, meus irmãos. Começa dentro de casa, né? Assim, olha, eu falo assim, às vezes as pessoas, eu coloco a pregação lá, ensinamento. Às vezes as pessoas nem assistem outras pregações, mas não assistem a pregação que eu estou fazendo aqui, que é ensinamento, é diferente de pregação de bênção. Falei, meu irmão, se você guardar a palavra de Deus, você já está abençoado. Você já está abençoado. Amém? Então toma posse dessas palavras, né? E fica firme, meu irmão. E tenho orgulho, eu tenho orgulho desse evangelho. Eu tenho orgulho desse evangelho. É isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1. O evangelho que eu não tenho vergonha é esse.
defender um evangelho genuíno. Amém? Então vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem ficar de pé. Fala assim, guarda a palavra de Deus. Mulheres, vocês que são casadas, ame o seu marido, seja submissa. Marido, ame as suas mulheres. Filhos, honra o pai e a mãe, né? Guarda a palavra de Deus.